E aí galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Torres, a gente está na nossa 10ª aula e hoje a gente vai falar sobre um personagem muito importante, o Rei Davi. Então, para a gente começar, bora pegar e bora fazer um resumão, para a gente poder entender o contexto que esse personagem entra e qual é a ideia toda que Deus tem de colocar esse personagem nesse momento da história, né? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nas alianças que a gente viu até agora da história da Bíblia, né? Então vamos começar lá do início. Em primeiro lugar, nós temos a aliança edênica. A aliança edênica, ela é aquela aliança que Deus fez quando Ele fez todas as coisas, né? Ele colocou o homem no jardim do Éden, né? E quando Ele colocou o homem, ele colocou o homem para lavrar do jardim, né? Lavrar o jardim e cuidar do jardim, cuidar das plantas, cuidar dos animais. Então essa é a primeira aliança que Deus tem com o homem, de colocar o homem como imagem e semelhança dele, com a responsabilidade de agir como imagem de Deus na criação, reinando com justiça na criação e fazendo as coisas certas, fazendo as coisas justas e boas que Deus deixou para ele fazer lá na criação. Mas depois disso vem a queda. E com a queda a gente tem uma segunda aliança que Deus faz com o ser humano. Essa segunda aliança tem a ver com aquele que vai fazer todas as coisas voltar ao que eram antes, né? Com a queda do homem, a humanidade, não só a humanidade, mas a criação inteira ficou sujeita, né, a essa decadência, né? Tu vê aí sofrimento, coronavírus, tudo isso acontecendo justamente porque o ser humano escolheu pecar lá no início de todas as coisas. E para isso, para resolver essa situação, a gente precisa de um personagem que vai entrar na história em algum momento para pegar e resolver toda essa situação. Então Deus promete para a mulher que do descendente dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? A serpente que fez a mulher pecar, que enganou a mulher, né? Então vamos lá. Terceira aliança é a aliança com Noé. Noé, como vocês sabem, é aquele cara que pegou e construiu uma arca para salvar a sua família, para salvar os animais. Enfim, aconteceu o dilúvio e tal. E depois desse dilúvio todo, Noé pegou, encontrou com Deus num monte, fez um pit stop e falou com Deus. E aí quando ele falou com Deus, Deus fez uma aliança, e o sinal da aliança, inclusive, é um sinal muito conhecido também, que é o arco-íris. Pelo arco-íris, Deus falou que aquele sinal seria um memorial de que Deus nunca mais destruiria a terra por causa do homem. E também por meio dessa aliança que Deus fez, Ele falou também que Ele abençoaria a descendência de Noé. Mas como a gente sabe, no decorrer da história, Noé acaba embriagado e tudo, então ele quebra isso com Deus e ele acaba também amaldiçoando a descendência de um dos filhos dele. Então, por meio dessa descendência, toda aquela história de novo volta, de decadência atrás de decadência, Torre de Babel, maldade crescendo no mundo, até o momento que a gente agora sai desse panorama da humanidade inteira e a gente vai para um momento mais concentrado da história, que é o quê? A história de Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão e fala que por meio da família dele, Ele abençoaria todas as famílias da terra. E a partir desse momento, a Bíblia ela vai focar principalmente na história da família de Abraão e dos descendentes de Abraão. Porque por meio da descendência dele que Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então vem Isaac, aquela galera toda que a gente já conhece. E se você não conhece, eu te incentivo a ler o livro de Gênesis, que é um livro muito tranquilo de ler. E depois disso tudo, olha, Israel estava sofrendo. Israel lá, que é o povo de Deus, né? Lá no Egito, o povo de Deus estava sofrendo e Deus ele pegou e separou uma pessoa, né, para que liderasse o povo para sair do Egito. Então, Israel é liderado para fora do Egito por meio de Moisés. E Moisés, quando ele está lá fora do Egito, já está no deserto, entendeu? Ele vai lá para o monte, ele pega e encontra Deus. Deus começa a fazer essa produção das leis, né? Começa a fazer as leis que norteariam o povo no jeito dele de agir. Então, nesse monte, e também durante todo o livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, todos esses livros
principalmente Deuteronômio. Deuteronômio vai falar principalmente desse lado da aliança de Deus, né? Em relação ao povo, né? Então, Deus faz essa aliança com Moisés por meio dessas leis que ele dá para Moisés. Ele faz essa aliança também mantendo claro que ele está continuando aquela ideia de antes, de Abraão, de Noé. Todas aquelas coisas não foram apagadas, elas continuam, essas alianças, e agora elas vão mais profundo por meio de Moisés, né? E aí, por meio dessa aliança com Moisés, você tem a ideia da bênção e da maldição. Se o povo seguisse o que Deus falasse, eles seriam abençoados por Deus, eles teriam uma terra frutífera, teriam uma vida boa, mas se eles não obedecessem a Deus, se eles desobedecessem, se eles fizessem as coisas erradas, viria a maldição sobre esse povo. E Moisés, no livro de Deuteronômio, ele acaba prevendo também, né, por meio de Deus, né, ele prevê que o povo não seria fiel. A verdade é que o povo não continuaria fiel, isso porque o coração do povo estava em maldade, né? O coração do povo, ele era tão mau, do povo de Deus, que esse coração precisava ser mudado para que essas leis e para que essa aliança pudesse ser seguida, né? Então, nisso tudo, a gente tem já um panorama assim, de várias alianças que Deus fez com a humanidade, e tudo isso não é um Deus que faz uma aliança depois da outra, como se, deixa eu tentar arrumar aqui e arrumar ali, não deu certo, deixa eu tentar fazer. Não, na verdade, tudo isso, se você estudar bem os livros, você vê que é uma história totalmente regida pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, para chegar no momento mais importante da história, que é lá no Novo Testamento. E então, Deus não estava sendo um Deus descontrolado, ou um Deus que não sabe o que vai acontecer depois, como algumas pessoas acreditam por aí. Não, nosso Deus é soberano. Ele está na direção de toda a história, ele está na direção de tudo isso que está acontecendo na Bíblia. E agora a gente vai entrar na sexta. E essa sexta é a última aliança antes da gente chegar na pessoa mais importante, né, da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então, para isso, vamos lá. A gente tem a história de Davi. E para isso eu vou só dar rapidinho, 3 minutos por aí, a gente vai conseguir fazer isso daqui para chegar até Davi. Vamos falar então da última aula, essa aula aí que o Diogo deu, né? É a aula número 9, que fala justamente sobre um cara muito importante também, que é Samuel. Samuel, ele foi o último, se você não lembra, ele foi o último dessa linha de juízes que estava cuidando de Israel, né? Deus levantou os juízes para que eles cuidassem de Israel, para que eles regessem o povo, para que eles fizessem a justiça, por isso o nome juízes, né? Eles fizessem a lei de Deus ser exercida no povo. Mas aí também, Samuel, além de ser o último dos juízes, ele também é o primeiro da linha dos profetas. Então Samuel foi o primeiro profeta. Ele também ungiu o primeiro rei de Israel. Esse primeiro rei foi Saul. Ele foi um rei bom, fez as coisas boas lá, tranquilas. Só que chegou um momento que Saul começou a se desviar do caminho de Deus. Deus falava para Saul, eu não quero que você pegue tal coisa. Saul ia lá e fazia, tá entendendo? O contrário do que Deus pediu. E aí, por causa da desobediência de Saul, Samuel pegou, recebeu de Deus que Deus queria um novo rei. Então, Samuel vai lá na casa de Jessé. Ele olhou de filho em filho de Jessé e perguntou a Deus quem seria o novo rei de Israel. Mas Deus toda hora falava, não é esse, não é esse. E aí o pessoal falou assim, pô, como assim? Tipo, só tem os filhos mais importantes aqui. Como assim nenhum deles é o rei de Israel? E aí Samuel fala, inclusive, essa frase, pois Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Então, Samuel pede para Jessé chamar o filho que está faltando. Jessé vai lá, pede para chamar ele lá no campo. Davi estava apacentando ovelhas. Quando chamam Davi, Samuel reconhece que aquele era o próximo herdeiro do trono. Então Samuel unge Davi e a partir desse momento a gente não tem ainda Davi como o rei de Israel, mas ele é o futuro rei de Israel. Então, enfim, desenrolar da história.
ele começa a ascensão dele no livro de Samuel, que é ele começa a trabalhar para Saul, começa a ser o músico de Saul, tocar lá para Saul acalmar o espírito dele. E além disso, tem aquela história famosa que é de Davi e Golias, onde Davi pega e derrota Golias, né? Sem contar muitos detalhes. Davi derrota Golias em nome de Deus. A pessoa mais importante dessa história é Deus. Davi estava honrando o nome de Deus, não o próprio nome fazendo aquilo, mas Deus honra Davi por meio disso, né? E Deus começa a colocar Davi como uma pessoa cada vez mais famosa em Israel, né? O guerreiro cada vez mais famoso, a ponto de Saul ficar com inveja. Saul, ele planeja matar Davi, começa a perseguir Davi, e Jonatas, que era um amigo muito grande de Davi, ele continua lá acompanhando Davi, né? Jonatas, que era o filho de Saul, então o Jonatas pegava e falava: aí, Saul tá te perseguindo, Saul vai pra não sei aonde. E aí Davi pegava e com a amizade de Jonas ele também conseguia sobreviver nisso tudo. Então, Davi, ele, depois da morte de Saul num campo de batalha, e infelizmente também a morte de Jonatas, que era um grande amigo de Davi, ele pega e é ungido rei sobre Judá, lá para Samuel 3, por aí. E depois que ele é ungido rei de Judá, passa um tempo e ele também é ungido rei sobre Israel. E a Arca da Aliança volta. E agora a gente entra na parte mais importante nesse panorama todo aí, que é a promessa que Deus faz em relação a Davi. A aliança davídica, que é a última aliança do Velho Testamento, essa aliança ela é feita depois que Davi ele começa a planejar no coração dele de construir um templo para Deus. No livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, Deus pega e fala para Davi, por meio de Natan, né? Tipo, cara, eu nunca tive um templo, tá entendendo? Eu nunca tive um lugar para morar. Quando eu conduzi Israel pelo deserto, para fora do Egito, até a Canaã, né? Até a nossa terra que a gente está hoje, cara, tipo, eu nunca peguei e precisei de um templo, tá entendendo? Eu nunca precisei de um lugar para morar. Por que você acha que você pode construir para mim um lugar para morar? E Deus ainda falou assim para Davi. Ele falou o seguinte: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, saca só o que Deus está prometendo por meio dessa aliança toda que Deus está fazendo com Davi. Ele está prometendo que por meio do descendente dele, mais uma vez essa ideia do descendente, a gente tem de novo na Bíblia, né? Esse descendente, ele vai ter um trono eterno, vai ser estabelecido para sempre. Deus falou que seria o pai desse descendente e que ele seria por filho. Também, esse descendente seria o que construiria e estabeleceria o templo de Deus. E Davi, cara, ele tem um ponto muito importante nisso tudo, porque ele se parece muito com Jesus no modo dele de agir. Ele já fez alguns trabalhos tipo que era só de sacerdote, de oferecer sacrifício. Ele já fez trabalho até profético também. Quando ele faz, por exemplo, os salmos, tem muita coisa nos salmos que são coisas apontando para Jesus. Coisas que Jesus depois, ele mesmo, o próprio Jesus, cita salmos de Davi também. Então, essas coisas que Davi fez, ele foi um mediador da aliança de Deus também. Mas uma coisa importante a se dizer é que Davi ele não foi um mediador perfeito. Ele não era perfeito, assim como nenhum de nós somos. Davi acabou caindo em pecado. Davi acabou errando em muitos aspectos da vida dele. E esse aspecto que eu vou falar agora talvez tenha sido o central, pelo que a gente vê no livro de 2 Samuel, para a queda de Davi. Ele vê a mulher se banhando, Batseba, né? E depois daquilo tudo ele já pecou no coração dele, né? Mas além disso, ele consuma
a coisa toda. Ele adultera com a mulher, ele mata o marido dessa mulher e como consequência o filho dele morre. Como consequência existe toda uma queda, um declínio do reino dele. E Samuel ele é estruturado justamente desse jeito. Olha só que interessante. O primeiro livro de Samuel fala sobre a ascensão e a queda de Saul. E com a queda de Saul a gente tem a ascensão de Davi. E com a ascensão de Davi a gente tem no segundo livro a gente agora vai falar sobre a queda de Davi e a ascensão para o reino lá. Enfim, resumão de tudo, né? Vamos fazer um resumão de tudo. Cara, Deus fez uma promessa maravilhosa e Ele tem cumprido as promessas dele no decorrer dos tempos. Olha só que interessante, por exemplo, na história da Bíblia, a gente tem lá que Deus falou para Abraão que os descendentes dele seriam reis. E a gente tem aqui isso se cumprindo, porque Davi, sendo descendente de Abraão, ele se tornou rei também, e os filhos de Davi seriam reis. Além disso, a gente tem alguns detalhes importantes que são para depois dessa lição, mas eu gostaria de ressaltar agora. Você percebe que Deus prometeu para Davi que ele teria um templo onde ele habitaria. E Deus também prometeu para Davi que a descendência do filho dele seria eterna. Agora a gente tem que se perguntar, existe alguma pessoa que a gente viu aí na história da humanidade que viveu eternamente, no sentido de viver nesse corpo aqui eternamente? Não tem. Todos os descendentes de Davi morreram, né? E também o templo que os descendentes, né, principalmente Salomão, ele acabou sendo destruído depois, né? Então a gente tem um templo que foi destruído e a gente tem um descendente ou descendentes, principalmente um descendente, né, que é Salomão, que foi um descendente assim, muito importante na linhagem de Davi. E esse descendente também foi morto, né? Ele morreu. Então, tipo, como assim? Como é que a promessa de Deus ela vai se cumprir se a gente tem essas duas coisas que são que parecem tão contrárias à promessa de Deus? É bom a gente apontar tudo isso para o descendente principal da linhagem de Davi. Se você for abrir a sua Bíblia lá em Mateus, vai começar do seguinte jeito o livro de Mateus. Esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então olha só, você tem as duas figuras principais do Velho Testamento, que era Davi e Abraão, e Jesus é descendente desses dois. Aí vai ter uma linhagem inteira, olha só, vai ter uma genealogia de Davi, de Abraão, toda essa descendência que a gente está estudando aqui na EBD. E você pode ver que, na verdade, todas essas coisas apontaram para Jesus. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele também vai falar o seguinte, que ele é o construtor do novo templo, que ele não é só o descendente de Davi, o filho de Davi, como ele é tão chamado no Novo Testamento, mas ele também é o construtor desse novo templo. E nessa que ele fala que ele é o construtor do novo templo, ele fala que ele destruiria esse templo e construiria em 3 dias. E aí a gente percebe que, na verdade, o templo que Jesus está falando é o próprio corpo dele. E esse corpo dele, que ele ressuscitaria depois do 3º dia lá, enterrado, depois do 3º dia lá no sepulcro. E também a partir dessa esperança que ele traz da ressurreição do corpo dele, da reconstrução desse templo, ele também, na verdade, traz a nova parte desse plano todo, que é o nosso corpo, que nós nos tornaríamos lá no Novo Testamento templos vivos, a igreja de Cristo, e que essa igreja ela seria templo do Espírito Santo. Olha só que maravilhoso, nós sendo os portadores da glória de Deus, sendo portadores do Espírito de Deus dentro de nós. Mas é importante você pensar sobre isso, que a promessa de Deus nunca vai estar atrasada, a promessa de Deus nunca vai deixar de ser cumprida. Tudo que Deus falou na Bíblia, Ele vai cumprir. E olha só que maravilhoso, Deus prometeu para Davi e ele cumpriu, a gente sabe disso lendo o Novo Testamento. Então nós temos, agora para terminar essa lição, a gente tem o seguinte, que Davi tipificou, ele foi um exemplo de como é parecer com Jesus. A gente sabe também que Davi, ele não foi completamente isso porque ele teve pecados assim como nós. E esses pecados provam que ele ainda não era o descendente que esmagaria a cabeça da serpente.
Mas, mesmo assim, o que a gente tem que deixar no nosso coração é que Deus está cada vez mais cumprindo as promessas que Ele fez por nós e para nós, né? Olha só, Deus, ele traçou toda essa história no Velho Testamento. Abraão, falou para Abraão que ele teria descendentes que eram reis, falou também que os descendentes dele abençoariam todas as famílias da terra. A gente chega até Davi, que foi um cara que foi um rei e que foi também uma pessoa que viveu de uma forma a cumprir essas coisas, mas que não foi perfeito também. Eu quero te desafiar aqui a continuar confiando nas promessas de Deus. Deus, ele fez promessas no Velho Testamento e você vê que ele já cumpriu muitas delas no Velho Testamento. Mas todas essas coisas, elas são cumpridas em Jesus. A gente pode confiar nas promessas de Deus e a gente pode confiar em tudo que Ele prometeu para nós. Lê a palavra de Deus, lê o Velho Testamento, o livro de Salmos e coloque seu coração naquilo. Coloque o seu coração nas promessas de Deus. No Salmo 119 a gente vê isso muito claro, que o escritor daquele salmo, ele colocou as esperanças dele totalmente em Deus, porque todas as promessas e tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então que você possa cumprir essa convocação, que você possa confiar em Jesus, possa confiar em tudo que ele prometeu, porque ele é fiel para cumprir. E ele tem cumprido. E que você separe um tempo dessa semana também para ler essas passagens. Que você possa refletir sobre essas coisas e possa ser impactado por esse Deus que está cada vez mais trabalhando para fazer todas as coisas novas. Deus, a tua palavra é maravilhosa, Deus, porque ela mostra que tu és o Deus que ordena toda a história, Deus. Tu és o Deus que cumpriu os teus propósitos, que não deixa de cumprir aquilo que promete e que sempre mantém em mente aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus de palavra e que pela sua palavra todas as coisas foram feitas. Que o Senhor possa estar colocando essa palavra no nosso coração para que a gente não se desvie dos teus caminhos, Deus. Que a gente possa depender do seu Filho para que a gente possa ter vida nele. Que esse Filho que cumpriu todas as suas alianças, que cumpriu tudo aquilo que o Senhor prometeu, que esse Filho seja a base e onde nós colocamos toda a nossa confiança. É isso que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.